Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homem. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje vamos prestar um pouco de atenção nesse detalhe da reação de Pedro quando então ele se vê diante das redes tão cheias, mas tão cheias de peixe, depois de terem pescado a noite inteira e nada terem pego durante a noite. Pedro se espanta e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Essa reação de Pedro é interessante, porque pede que Jesus se afaste dele, pois ele é pecador. Ora, todos nós somos pecadores, mas ao invés de nos afastarmos dele, nós temos que nos aproximar dele. Então, na medida em que nós percebemos a grandeza, na medida em que nós percebemos a santidade, nós não devemos nos afastar. Nós devemos pedir: Senhor, fica comigo, porque eu sou pecador, porque eu preciso de Ti. É como a oração de São Padre Pio, né? Fica, Senhor, comigo. Fica comigo, Senhor, porque eu sou fraco, porque eu sou pecador. Então, fica comigo, Senhor. Conforme minha fé esmorece, eu preciso de Ti para não cair. Então, deve ser essa a direção da nossa oração. Não se afastar de Deus. Eu costumo dizer para as crianças, quando vou confessá-las pela primeira vez, né, no momento em que elas dizem os pecados dela, depois eu digo a elas: olha, tem dois tipos de pecadores. Um pecador que vira as costas para Deus e se afasta dele definitivamente, não quer mais saber de Deus, então abandona Deus, vira as costas para ele e vai embora. E tem o outro pecador, que é pecador, mas que não vira as costas para Deus. É aquele pecador que, quando peca, volta atrás, busca reconciliação. Nós refletimos um pouco sobre isso há alguns dias, quando falávamos da ousadia, né? Falta muitas vezes a nós que somos cristãos ousadia. Que tipo de ousadia nós estamos nos referindo? Essa ousadia de saber que, mesmo pecando, nós somos ousados em voltar a procurá-lo. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós dizemos a Deus que não vamos mais pecar, que nós não queremos mais cair, que não queremos mais voltar para a vida velha, que não vamos fazer mais aquilo, mas deu 5 minutos, a gente vai e peca, vai e faz aquele pecado. A ousadia consiste nisso, consiste em saber que, porque somos amados, nós podemos voltar para Ele. Eu costumo dizer também para as crianças que quando a gente se afasta de Deus, quem ganha é o diabo. Ele faz festa. Quando a gente peca, porque somos pecadores, então fatalmente nós vamos pecar.
E aí, se a gente peca e se afasta de Deus, o diabo faz a festa. Eba, venci, consegui afastar esse otário aqui de seu Deus, né? Agora, quando a gente cai, peca e fala assim, não vou me afastar de Deus. Aí o diabo fica furioso, porque pecar, ele sabia que a gente ia pecar. Mas pecar e ser ousado para voltar a buscar a face de Deus, isso ele não conta conosco. Isso ele não conta que a gente faça. Então seja ousado. Volte para Deus quantas vezes forem necessárias. Ah, padre, mas eu sou impuro, mas eu sou pecador. E quem não é? Quem é puro o suficiente para se colocar na presença de Deus? Ah, mas aquele fulano, ele é esforçado. Bom, você não conhece o interior dele. Você só pode supor algo dessa pessoa. Você não sabe o que passa dentro dela. Porque pecadores todos nós somos. Então, olhando essa atitude de Pedro, tomado pelo espanto, no entanto, ele fala isso, mas quer Jesus perto dele, né? Afinal de contas, as redes estavam cheias. E é assim, as nossas redes vão estar cheias, cheias da graça, cheias da palavra, cheias de frutos do Espírito Santo, se nós permanecermos com Ele, ainda que tenhamos pecado. Vamos à nossa oração, oração de São Padre Pio. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente posso Te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és a minha vida, e sem Ti eu perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz, e sem Ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço que consoles, não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Isso assim eu Te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro o Teu amor, a Tua graça, a Tua vontade, o Teu coração, o Teu Espírito, porque Te amo. E a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Assim seja. São Padre Pio, rogai por nós.